A proposta hoje é muito legal, falar de SUS, né? Encaixa um pouco dentro daquilo que a gente estava falando. Eu me permiti hoje para voltar. É um negócio que tava as últimas 2 semanas estava martelando muito na minha cabeça. Foi uma crônica. Me permiti plagiar um pouco as ideias do Drauzio Varela, que é um mestre. Citando não é plágio. Mas porque e desde que eu li um pouco o contexto que ele escreveu, a gente fica refletindo, que lida direto com saúde pública, refletindo sobre os fatos, né? A gente está numa fase de criar um pouco a demonização do processo, e ele escreveu um texto que eu trouxe algumas ideias para o nosso contexto, assim, para tentar fazer as pessoas refletirem que sem o SUS é a barbárie. Totalmente. Né? Ele escreveu isso e eu tentei clarear um pouco essas ideias. Pode ficar à vontade, né? Tá? Pode ficar à vontade, aqui vai ser assim. A gente está testando, a gente não sabe direito como fazer ainda, mas a gente vai dar certo, tá? Eu trouxe umas ideias assim, tipo, para falar um pouco sobre isso. Eu trabalho no SUS há quase 2 décadas, desde a minha formação. Só em Criciúma como ortopedista são 12 anos, 1 década praticamente na linha de trauma do Hospital São José, onde eu me ausentei depois da formação em medicina do esporte. E todo esse período trabalhando com cirurgia de joelho e alguns anos entre o 24 Horas da Próspera e o Centro de Especialidades, onde a gente trabalha basicamente como ortopedista na atenção secundária, né? Essa demanda do SUS, ela sempre existiu e ela vai continuar existindo. Eu nunca vi uma fila de espera de consulta ou de cirurgia cessar. Elas diminuem-se ao longo conforme prioridades de governo, né? Apenas, em média, menos de 30% da população do país tem acesso à saúde suplementar. Entenda-se convênios. E esse é um setor em franca recessão, com as chamadas vidas dos usuários migrando para o SUS. Apesar dos índices de usuários em saúde suplementar variarem bastante entre as regiões do país, no geral, 70% da população brasileira é dependente do Sistema Único de Saúde. Nossa, é muita gente. Muita gente. Tem um segmento em crescimento de clínicas populares, mas essas têm pouco ou quase nenhuma capacidade de resolução dos problemas. O SUS é responsável por organizar políticas públicas que, de maneira geral, em um período de pós-verdade que vivemos, eles vão sendo desvalorizados e até desconstruídos. Né? A questão das vacinas, de não valorizar o que é importante para a saúde, que nos fez estender a capacidade de viver no planeta. Segundo o professor Drauzio, as pessoas colam suas ideias na imagem de corredores superlotados das muitas emergências do país que assolam os nossos noticiários, porém se esquecem de coisas básicas que alteraram as condições de saúde e de vida da população desde a sua criação há mais de 35 anos. O organograma de atendimentos em atenção primária, secundária e terciária do SUS, ele foi criado e tem sido desenvolvido pelo sistema via Ministério de Saúde. Os programas de atenção básica primária à saúde e os programas de saúde da família, onde entram as equipes também de atividade física, vêm incorporando ganhos ao longo dos anos, ganhos na saúde da população. Os postos de saúde e suas equipes multidisciplinares, com todas as suas dificuldades de formatação, estão aí a atender e orientar nos bairros a população. A atenção secundária, através da construção das UPAs, a Prefeitura começou a discutir a construção da UPA do Rio Maina, depois do 24 Horas da Próspera, e a capacitação dos hospitais de médio porte tem incrementado melhorias em todo o país. O atendimento terciário se dá nos hospitais de grande porte, como é o caso do São José, que são responsáveis pela alta complexidade do sistema. O SAMU, responsável pelo salvamento de milhares de vidas desde a sua criação, é política pública de saúde. O sistema de vacinação, assim como as doenças de notificação compulsória, como as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, e a AIDS, são políticas públicas de saúde. Aqui na AIDS cabe um parênteses, porque o Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS, para o tamanho da população que a gente tem.
Sem falar também das hepatites, que são controladas em âmbito ambulatorial e os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. As doenças endêmicas como dengue, malária, doenças de Chagas e o chikungunya recente também são todas políticas públicas de saúde que fazem esse controle. O sistema de transplantes do país é política pública de saúde e aí o estado de Santa Catarina ele é uma referência nacional nisso. Nós somos o estado que mais faz captação e que mais faz transplantes. Esse transplantes é um case de sucesso mundial. Todas essas questões elas são suprapartidárias, né? Elas vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. Uhum. E elas são suprapartidárias, é importante que as pessoas entendam isso. E, obviamente, todo esse sistema carece de melhorias, de melhor organização, carece de gestão. Acho que essa é a alma do negócio. Carece de controle e de direcionamento dos gastos. Gestão e não exclusão. Exatamente. E tudo isso deve ser baseado em conceitos epidemiológicos. Está aí uma especialidade médica e multidisciplinar, como tem aqui na Unesc uma residência... Programa de residência multiprofissional. Em epidemiologia, que é algo que é muito desvalorizado ainda no país. Gestão de política pública. Uhum. Porém, toda essa política ela depende da compreensão das necessidades coletivas e parte desse problema passa pelo processo de orientação educacional da população. Importante é que as pessoas reflitam sobre o que acontece próximo de si, exatamente. Uhum. em seus bairros, lá onde acontece a atenção primária, onde tudo acontece. Porque, como disse o Drauzio, sem o SUS é a barbárie. Não, e muito bom trazer esse assunto. Excelente. Acho que é bem isso que é a proposta do quadro do Marinho e começa com chave de ouro, porque tratar um assunto sério Muito que as pessoas sério. estão entendendo, às vezes, de outra maneira. Então, é importante que a gente fale para que as pessoas comecem a refletir. Gente, quanta epidemia. Eu achei fantástico a gente pensar nisso, né? Quanta bobagem tem sido divulgado nos últimos tempos e que... com outras intenções, né, a gente pode se dar muito e mal. a gente pode estar perdendo aí uma construção de décadas. Décadas, e que muitas vezes as pessoas que têm acesso a essas informações que não são informações qualificadas acabam gerando conceitos errôneos e também porque não tem noção da realidade, porque muitas vezes analisa somente a realidade que está no seu umbigo. Exatamente. Mas esquece que nem todo mundo tem a sua mesma realidade. Marinho trouxe dados aí que é exatamente isso mesmo. Então, Hoje, a realidade nacional do sistema suplementar de saúde fala em 27%, com o mercado em recessão, diminuindo vidas. Então, esse é um processo que precisa ser discutido porque as pessoas estão se imigrando. Uhum. E aí, claro que se a gente for começar a discutir gestão de saúde, tem um outro grande problema, que é a judicialização, que precisa ser trabalhado. O STF, essa semana, deu ideia de que vai seguir uma linha britânica de dizer que não discute mais saúde, que saúde é com gestor de saúde, porque tem uma fração muito grande de dinheiro gasta numa parcela muito pequena de processos de judicialização na saúde pública. Por exemplo? Eu não tenho os dados aqui mas exatamente, assim, mas é uma ideia de que assim, 10 a 20% do orçamento anual do SUS é usado em processos de judicialização. Uhum. Claro que essa judicialização também atinge a saúde suplementar. E tudo foi muito levado nos últimos anos à esfera jurídica. E o STF está dando uma ideia de seguir uma linha britânica e dizer, nós não vamos dar mais nada, porque isso é baseado na gestão pública e tem gestor lá para discutir isso. Isso vai ser problema? Não, eu acho que isso é uma solução. É parte da solução do problema, dos gastos excessivos
agilizar algumas questões até, né? Exatamente. Até nesse sentido, né? De dar agilidade a processos, né? E gerir melhor os recursos. Porque às vezes a burocracia da saúde faz um estrago danado, porque saúde é uma coisa muito assim, né, Marinho? Muito assim que eu tô fazendo aqui no rádio, mas é muito para ontem, a gente não tem espera, né? Todos esses exemplos de patologias e sistemas que eu dei aqui de saúde pública, eles são questões macro. São coisas que englobam algumas endêmicas, mas gestões macro. Assim como é o esporte, na formação da criança, a educação. Essas questões macros, elas são suprapartidárias, elas precisam ser pensadas políticas de longo prazo. Não dá para chegar e desconstruir tudo e dizer que eu tenho a fórmula do sucesso. Exatamente. Não Muito é assim bom. Que funciona. A gente precisa ser um pouco mais racional em relação às tomadas de decisões e não é só quem está na ponta e que está com, querendo ou não, que tem a noção, que tem o poder. Mas eu acredito que a discussão coletiva é importante para que todo mundo tome decisões corretas ao proferir e ao conceituar determinadas questões, sabe, Kaki? E ao posicionar, porque querendo ou não, todo mundo em algum espaço tem uma posição de liderança. E aí vai acabar influenciando outras pessoas. Então, quanto mais racionais forem as decisões, né, e sem vieses, como o Marinho colocou, suprapartidários, mas pensando realmente no desenvolvimento da sociedade. Acredito que todo mundo queira viver cada vez melhor. Né? A gente precisa aprender a ouvir pessoas melhores qualificadas para temas específicos. Não dá para chegar gente caindo de paraquedas na saúde, na educação, no jornalismo, seja onde for, e querer dizer, é assim. Não é assim. A gente tem gente capacitada, estudando e procurando ideias. A Fran falou lá no início dela, nas questões com as crianças, nós não podemos fugir da ideia de que as crianças vão estar longe da tecnologia. Exatamente. Nós temos que estudar para nos adaptarmos às novas gerações, aquilo que está sendo oferecido para elas. Eu tenho horror àquela ideia de que no meu tempo que era bom. Não, o teu tempo passou, meu filho. Exatamente. Boa! Adorei! Exatamente. É isso aí, A gente precisa... Os tempos são outros. São outros, a gente precisa Amei entender. essa mesa, tá? Amei. Aquilo que era para ser um comentário virou um debate produtivo, inteligente e um papo cabeça. Amei. Pena que o tempo tá estourando. Quero agradecer. Fran, vou te esperar, Com tá? certeza. A Fran vai colaborar da forma que der, porque eu sei que ela vai viajar. Marinho, todas as terças-feiras, a crônica da semana. Às 11h15, se eu puder, dentro da agenda, comparecer aqui, eu estarei aqui para conversar um pouquinho. Ao vivo é melhor, né? A gente vai fazer ao vivo, melhor, de qualquer forma, fácil. mas por telefone, nem que seja, né? Se a coisa apertar, mas eu vou tentar organizar a agenda. A gente se acerta, a gente se acerta. O que eu só preciso é ser avisado antecipadamente, porque senão a gente se perde todo aqui. Não, com certeza. Mas vai ser uma maravilha ter vocês na equipe do Cotidiano, no grupo. Muito obrigada pela presença hoje aqui, tá? Já tô ansiosa para saber qual vai ser o papo de educação com a Fran e a próxima crônica da próxima semana, tá, Marinho? Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Mário César Búrigo, Marinho, crônica da semana. Francisco...